Jorge da Capadócia é um filme que fala a vida de São Jorge, a missão desse santo guerreiro que lutou contra a perseguição do imperador Diocleciano, nos trazendo muita reflexão, muita emoção. Para a gente saber mais, o Portal A12 entrevistou Alexandre Machafer e o Ricardo Soares, protagonistas dessa produção, que falaram um pouquinho de como foi atuar, dirigir e produzir este longa-metragem. Iniciando a nossa conversa com você, Alexandre, eu vi no trailer do filme muitos elogios a respeito dos efeitos, da locação, da edição. Esse foi um dos principais desafios para fazer um filme dessa magnitude? Teve, não só nosso, mas um trabalho de toda uma equipe. A gente sentou, discutiu, né, com o produtor de locação, com a arte, o figurino, a fotografia, os lugares que a gente poderia filmar no Rio de Janeiro e Niterói, e como que isso iria impactar no filme, dando continuidade aos momentos e às cenas que a gente filmaria na Capadócia, né, para não ficar uma coisa tão distante da outra e para ter realmente ali um link na história narrativa. Mas houve sim todo um cuidado, mas Alberto, eu confesso que a gente foi filmando, a gente foi fazendo, a gente foi descobrindo, e claro que a gente prezou por um cuidado geral, né? Todos os departamentos estavam ali unidos para isso acontecer, mas a gente de fato, eu não sabia também, assim, como a gente já não tinha mais verba, não tinha grana, a gente precisou ter o apoio de pessoas importantes, da tribo, da N Filmes, pessoas que apostaram e falaram, a gente está com você. Então a gente ficou só no Dragão trabalhando 3 anos. O filme tem 320 takes de efeitos, então eu acredito que é o filme que mais tem efeitos assim, no Brasil. E esse valor de produção que as pessoas estão ficando impressionadas realmente vem de um trabalho árduo que após a filmagem, nesses 5 anos, desde 2019, que a gente vem enlouquecidamente trabalhando, buscando para chegar ali no limite do que a gente chama de perfeição, porque toda vez que eu olho o filme eu sofro, porque poderia ter feito diferente, porque eu poderia estar assim, eu poderia estar assado. Essa crítica nossa que também não leva a lugar nenhum, o que está feito, então a gente conseguiu fazer o melhor que a gente podia fazer nas condições que a gente tinha, mas devido a essa equipe incrível que estava com a gente. O Alexandre, fala pra gente da missão desse filme, de traduzir por completo a missão, a vocação de São Jorge em não desistir dessa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus para mais pessoas. Eu acredito que também tem um lado muito humano, né? Então a gente escolheu e priorizou em colocar o Jorge como uma pessoa. Óbvio que ele tinha talentos diferentes ali na batalha, né? Muito jovem, virou o braço direito do imperador Diocleciano, mas a nossa maior missão foi trazer o Jorge para essa empatia, né? Para esse cara mais humano, para que as pessoas pudessem se identificar, né? Claro que ele lá em 303, o cristianismo ali tinha total força e aquilo era o que movia ele, né? Ele perde a fé e aí quando realmente Diocleciano decide e decreta essa perseguição aos cristãos, ele perde a mãe e aí ele se vê ali sem nada, então realmente ele luta por algo maior, algo que ficou anos e anos, e a gente está aqui quase 1.700 anos, quer dizer, mais de 1.700 anos a gente está contando a história dele. Mas sim, para mim é essa visão da fé que a gente está nessa busca e as pessoas vão se identificar, né? Então, Ricardo, eu queria que você detalhasse para a gente qual foi a inspiração, qual foi o trabalho para você interpretar o Otávio, que é o vilão dessa história, para mostrar essa resistência à fé que São Jorge exerceu tanto no seu ministério. Claro, não, foi um papel difícil, mas muito instigante, né? Assim, muito bacana de fazer. Eu, na verdade, na minha busca com o Otávio, assim, eu sempre parto do roteiro, né? Assim, do que o roteiro me traz sobre esse personagem, em termos de rubrica ou menções de outros personagens sobre ele, e eu vou, com isso vai me dando elementos para que eu possa ir elaborando, né, esse ser humano, né, e ainda que o Otávio seja um antagonista, que tenha esse viés vilanesco, vamos dizer assim, a minha busca foi também de trazer uma certa humanidade para ele, né? Porque embora ele seja considerado
um grande sábio dentro do Império e, bom, que tudo sabe, sabe se comunicar. Eu procurei trazer uma certa curiosidade para o Otávio em relação a essa figura tão forte que ele se depara, que é o Jorge. E de onde vem esse poder, né, que o Jorge tem, que não cede nunca, e de que forma ele pode, de alguma forma, controlar, né, entender e controlar esse poder. E ele vai ficando cada vez mais surpreendido, porque ele entende que é algo muito grande, muito poderoso, e que ele não consegue ter acesso. Até poderia, né? Acho que se ele abrisse o coração dele, talvez ele conseguiria. Mas a minha brincadeira com o Otávio era de fazer esse cara curioso, né, diante dessa força tão poderosa. É claro que ele está dentro de um ambiente onde é um ambiente brutal, que é esse império. Então a vida dele também está sempre por um fio. Com isso ele fica se esgueirando, né, pelos lugares, tentando compreender o que as pessoas estão falando, para que ele possa ter controle sobre qualquer tipo de adversidade que possa surgir e atrapalhar o Império de Diocleciano. Então são esses elementos, né, dentro dessa narrativa que eu vou me apegando, né? Também os elementos visuais, como as propostas de caracterização, a proposta de figurino, tudo isso vai contribuindo para essa construção. Então, para terminar nossa conversa, queria saber do Ricardo e do Alexandre qual que é a missão que o filme vai transmitir para quem for assistir essa história de superação e de fé também. A lição é que você pode e deve acreditar que é possível você superar adversidades, que é possível você vencer, de você conquistar o que você deseja, e que essa conquista, embora às vezes não surja de uma maneira idealizada, mas ela surge de uma maneira possível, né? E então acho que a lição que esse filme, né, que essa história, que esse personagem traz é essa, né, que essa fé, esse acreditar, ele é possível sim. Assim, a gente não, por mais que o dragão pareça muito grande, né, muito assustador, sim, você consegue transpor. Então acho que essa que é a lição. Eu acredito que é essa mensagem mesmo de resiliência, né, de força. O Ricardo também colocou muito bem. O filme tem toda essa trajetória do Jorge para a gente olhar e entender melhor quem é esse cara. Eu acho que o filme traz ali cenas de muita emoção, né, de todo o relacionamento do Jorge, tudo que acontece no entorno dele, do momento que ele desacredita e aí ele volta para essa força, volta para quem ele é. E às vezes não é só a força da batalha, né? É essa força interna, é a força da nossa mente. Eu acredito que o filme tem muitas mensagens positivas e a gente está bem ansioso para aguardar esse retorno de vocês e de todo mundo que possa assistir. Muito bem, você conferiu então esse bate-papo interessante com o Alexandre e com o Ricardo, falando do filme Jorge da Capadócia, que estreia no dia 18 de abril nos cinemas do Brasil, pertinho ali da memória do Santo Guerreiro do dia 23, e assim continuamos conectados pela fé. Um grande abraço e fiquem com Deus.